Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Que é um bônus, né, Eneg, o Rodrigo Aidar, né? É um bônus. Ô Aidar, só para... Você vai falar de um tema que é muito importante, tem grande significado, mas é difícil de entender. Então, para isso, esse é o seu desafio. É fazer a gente entender esse negócio. Aparentemente é uma história muito simples. As pessoas querem cuidar do seu próprio passado, querem ter direito a não ver publicado por aí histórias pretéritas que já ficaram aí esquecidas e tal. O tal direito ao esquecimento. Fica parecendo que é doença, né? Você não quer lembrar, o direito ao esquecimento, você não lembra o nome das pessoas. Conta pra nós, o que é isso? O que o Supremo discutiu? Por que isso é importante? Saiu em todos os jornais. Traduz pra gente, vai. Vou tentar, Eneg. Salve, 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 Felipe. Salve. Direito ao esquecimento a gente tinha que ter, né, Eneg? Direito de esquecer as besteiras que a gente faz na vida. Só esse que deveria valer. Mas o que o Supremo decidiu ontem não foi esse direito. O que o Supremo decidiu foi o seguinte. A decisão do Supremo, eu acho que ela importa por pelo menos duas coisas muito essenciais para a gente. Que são o seguinte. O Supremo diz que todo cidadão e toda cidadã tem o direito de ter conhecimento a fatos que ocorreram na história da sua cidade, do seu país, do mundo. Não tem assunto proibido, não tem censura prévia. Você pode ir atrás dos fatos que ocorreram no seu mundo, no mundo que você vive, com liberdade, sem constrangimento. E que a imprensa pode relatar esses fatos com desembaraço. Não importa se esses fatos aconteceram no passado recente ou num passado muito remoto. O que importa são fatos tão relatados tal qual consta que eles ocorreram, então é direito da imprensa relatar isso. O Supremo diz que não existe no ordenamento jurídico brasileiro o que alguns juristas passaram a chamar de direito ao esquecimento. E que bicho é esse? Eu acho que para entender, o caso que foi discutido ontem no Supremo, ele é bastante didático e ilustrativo. A gente já citou ele aqui em outra ocasião, Eneg. No final dos anos 50, salvo engano, 1958, uma moça que tinha 18 anos de idade foi arrastada por 3 sujeitos para o topo de um edifício em Copacabana, no bairro do Rio de Janeiro. Ela foi violentada, foi surrada, enfim. Ela sofreu todo tipo de abuso desses 3 marginais. E depois, para tentar maquiar o crime como se fosse um suicídio ou um acidente, eles jogaram o corpo dessa moça desmaiada do topo desse edifício. Ela caiu na calçada, morreu, e logo se descobriu que não era um acidente. Que, de fato, ela tinha sido assassinada, violentada por esses 3 caras. Eles foram julgados, condenados. Na época, o caso teve uma repercussão imensa. No começo, isso a gente está falando de 1958. No começo dos anos 2000... um programa da TV Globo chamado Linha Direta rememorou esse episódio. Ele trouxe de volta o que aconteceu, com imagens da moça, com a foto dela morta na calçada. E o que aconteceu? Os parentes, os familiares, mais especificamente os irmãos dela, foram à justiça dizendo que a Rede Globo não tinha o direito de trazer esse episódio de novo à tona. Que, apesar de ser um trabalho de imprensa, e ali não ter sido narrado nenhum fato falso, não havia fake news ali, a Rede Globo não poderia ter trazido isso à tona, porque isso feria o direito à intimidade deles. Fez com que eles revolvessem todos aqueles sentimentos que eles tinham passado. Não dá para não ser solidário com essa família de fato. Mas o que o Supremo disse é que não dá também para apagar a história do que aconteceu. Que esse crime, inclusive, é um marco na defesa do direito das mulheres, de não serem molestadas, abusadas, importunadas, violentadas. Então, não dá para você proibir a imprensa de relatar um fato histórico, ainda que isso cause desconforto ou sofrimento para alguém. Agora a gente pode, Eneg, trazer essa decisão do Supremo para ficar ainda mais claro para um fato corriqueiro que está acontecendo. Vamos imaginar o caso desse deputado estadual que chama Fernando Cury e que foi esse sujeito asqueroso que foi filmado dando uma encoxada e apalpando do lado o seio de uma colega parlamentar dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse sujeito está sendo processado agora pela Assembleia e a gente espera que haja uma punição maior do que uma advertência.
Agora, independentemente do que acontecer, esse caso já virou um pouco um caso exemplar sobre abuso, sobre importunação sexual, sobre o que não pode se fazer em hipótese alguma com uma mulher, com uma colega no trabalho. Vamos supor, esse sujeito tem 41 anos de idade. Vamos supor que daqui a 40 anos, um repórter da Band News FM, fazendo uma reportagem sobre avanços e retrocessos em relação aos direitos das mulheres no século XXI, na primeira metade do século XXI, resolva citar esse caso. Esse sujeito vai ter 81 anos. O que o Supremo disse ontem é que ele não tem o direito de alegar que, como esse caso já passou há 40 anos, que como esse caso ficou lá para trás, e que como ele já pagou uma dívida qualquer, ou com a cassação, ou com indenização por danos morais, ou seja lá os processos que ele responder, como isso ficou no passado, 40 anos, quase, não é remoto do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista pessoal quase é. Então, como isso ficou no passado há 40 anos, o repórter da Band News FM não poderia ter citado esse caso, ou não pode citar esse caso na reportagem. O que o Supremo disse foi um sonoro não para esse tipo de possibilidade, para um sujeito como esse ter a prerrogativa de dizer à sociedade quais casos serão ou não lembrados quando for feita uma reportagem sobre, por exemplo, avanço ou retrocesso nos direitos das mulheres. Show de bola, Pensa Brasil, aula do nosso Rodrigo Aidar. Brigadão, bom final de semana. Espero que tenha assistido o Wessel também, porque ele deu umas dicas bacanas. Não deu nenhuma dica de como a gente chega em Sauípe em 2 horas, como ele sugeriu. Aí não tem jeito, porque ele tá lá, né? Sem vergonha. Mas pelo menos deixou uns pratos aí pra gente fazer no final de semana. Aidar, a gente se vê na semana que vem. Pensa Brasil. Obrigado, até mais. Obrigado você, Oineg. Valeu, Felipe. Um abração para os ouvintes. E eu vou tentar fazer o cordeiro do Wessel. Vamos ver se sai. Chama, hein? Por favor, se der certo. Se não der certo, não chama para fazer limpeza de cozinha nem nada. Um abraço, beijo, tchau, tchau.